A Constituição Federal estabelece atribuições da União, estados e municípios. As leis estaduais atuam até os limites físicos do estado e, no caso do estado de São Paulo, legislam nos seus 645 municípios. Uma lei estadual tem seu alcance delimitado pelas Constituições Federal e Estadual. Hoje vamos entender as funções e atribuições da tão falada Casa do Povo. Estamos falando da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, comandada hoje pelo deputado estadual Fernando Capês. Mas antes, vamos relatar um pouco de nossa história paulista e brasileira. A Alesp foi nominada inicialmente como Assembleia Legislativa da província de São Paulo e foi instalada em 1830 entre a proclamação da antiga República, continuou com suas atividades, na promulgação de 1891 da antiga Constituição Política do Estado. Passou pela Revolução de 32 e a tão conhecida Era Vargas. Renasceu depois do AI-5 no regime militar. E desde 1968 até hoje, a sede do Poder Legislativo em São Paulo é no Palácio 9 de Julho, no Parque do Ibirapuera. O Legislativo Estadual permaneceu unicameral até 1979. Isto é, naqueles tempos, a política vivia o bipartidarismo com a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Depois, com a lei orgânica dos partidos políticos, extinguiu-se o bipartidarismo e criou condições para o florescimento dos partidos atuais. A Alesp e o Brasil, por fim, reafirmaram sua democracia em 1988 com a nova Constituição Brasileira. Com um orçamento de R$ 1,020 bilhões, tendo 94 deputados eleitos, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo elabora e aprova leis estaduais para mais de 44 milhões de paulistas e cuida, com seu órgão auxiliar, o Tribunal de Contas do Estado, da fiscalização dos atos do Poder Executivo. A Casa do Povo vivenciou grandes histórias paulistas com mulheres e homens que estiveram trabalhando em seus gabinetes, com deputados e deputadas combativo frente às sessões plenárias e grandes homens que estiveram à frente de sua presidência. A Assembleia Legislativa de São Paulo, popularmente conhecida como a Casa do Povo, é o órgão de representação do Poder Legislativo por meio dos deputados estaduais. Sua sede fica no Palácio 9 de Julho, localizado na capital paulista, em frente ao Parque do Ibirapuera. O Legislativo paulista elabora e aprova leis e fiscaliza os atos do Poder Executivo com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. São 94 deputados eleitos para um mandato de 4 anos. Dentro de sua estrutura organizacional, o Legislativo possui comissões permanentes e temporárias. As permanentes são órgãos técnicos, compostos por grupos parlamentares, indicados por períodos de 2 anos, com a incumbência de discutir e apreciar projetos de lei, emendas e outras proposições antes da votação em plenário, convidar ou convocar autoridades públicas para prestar esclarecimentos e realizar audiências públicas. Já as comissões temporárias são constituídas com finalidades específicas ou de representação, como as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, uma das formas do Poder Legislativo exercer sua função fiscalizadora. Elas são criadas por ato do presidente para apurar fato determinado, mediante requerimento de pelo menos 1/3 dos parlamentares, ou seja, 32 deputados. Essas comissões têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e no regimento da Assembleia. A CPI não julga e nem tem competência de punição. Ela investiga e propõe soluções, encaminhando suas conclusões ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao Poder Executivo. Nascido em 22 de março de 1964 no bairro da Aclimação, Fernando Capês é um dos 4 filhos de Soraya e Almim Capês. Formado pela Universidade de São Paulo, um dia ainda no curso da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, assistiu um julgamento e decidiu ser promotor de justiça. Capês foi aprovado em primeiro lugar para o Ministério Público de São Paulo. Em sua atuação na Promotoria da Cidadania, esteve ligado a casos importantes e de grande relevância para a defesa do interesse público.
Amante do futebol, em 1994, quando alguns torcedores morreram diante das câmeras de televisão, começou a investigar a atuação das torcidas organizadas e, como resultado, várias torcidas foram processadas. Como professor, lecionou durante 18 anos no Complexo Jurídico Damásio de Jesus e na Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. É professor concursado da Academia de Polícia de São Paulo, da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro e das escolas superiores do Ministério Público e de vários estados. Tem mais de 60 livros publicados. Em 2006, foi eleito deputado estadual em São Paulo pelo PSDB e por 2 biênios ocupou cargo de presidente da Comissão de Constituição. Atualmente, Fernando Capês é presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e foi eleito com mais de 300 mil votos. E também é presidente da Frente Parlamentar de todas as Assembleias Legislativas do Estado de São Paulo. É com muita honra que a gente recebe, eu estava esperando, né? Fernando Capês, né? Professor meu, e o nosso amigo, presidente, o doutor Borro, que veio participar também aqui, que é seu chefe de gabinete. Mas, professor, eu tenho honra de recebê-lo porque assisti aulas do senhor. Eu estive com o senhor ali, sentadinho, vendo palestras no Instituto dos Advogados de São Paulo e depois acho muito justo um homem do seu quilate ter ido à frente da Assembleia, onde tem que se fazer leis, e o senhor é um homem de leis, né? É uma felicidade. E outra, né? É a maior Assembleia Legislativa do nosso país. Da né? América Latina. O segundo maior parlamento do país. Poxa, eu estou muito contente que o senhor veio. É uma honra estar aqui atendendo o senhor. Né? E o doutor Borro também, né? Que já tem feito essa parceria. Você vê aqui algumas vezes, viu, presidente? Mas já trouxe alguns parlamentares, mas participa aí constantemente. E é um exímio advogado, conhecedor da tribuna do júri também, né? Walter, é com muita satisfação que mais uma vez a gente tem condições de vir aqui e nessa parceria, que com certeza ela vai ter uma vida muito longa e de sucesso, e nada melhor do que trazer o presidente da casa, o meu amigo e o meu chefe, Fernando Capês. Sabe, presidente, eu estava falando, o ano de 2015, o senhor fez ali um debate, eu vou sair um pouquinho da pauta, mas eu acho que é interessante porque nós falávamos lá sobre a questão familiar, né? Uhum. Foi a guarda compartilhada, alienação parental, e naquele momento estavam vários presidentes à mesa com o senhor, do Instituto dos Advogados, o vice-presidente do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e tal, pessoas amigas que pelo seu convite foram até lá. Eu me lembro que a gente comentou que o senhor estava fazendo políticas públicas para o cidadão, né? E que é o que eu acho mais importante, uma casa legislativa fazendo isso. Então, a minha primeira pergunta é, como é e como trabalha a função de um parlamentar que legisla, como o senhor, que conhece o direito, em prol de uma população que é tão carente de direitos e também sabe pouco dos seus deveres? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer da alegria e da honra de estar aqui no seu programa, cumprimentar o Dr. Borro, que eu conheci como meu ex-adversus. Eu, promotor do júri, ele advogado de júri, nos defrontando em plenário, daí nasceu o respeito. O deputado estadual, ele esbarra numa grande dificuldade. No país, no Brasil, as competências das assembleias estaduais ficaram muito restritas, muito reduzidas. A nossa Constituição Federal, apesar de dizer que o país é uma federação, e a federação pressupõe que tenha distribuição de competências, que tenha autonomia dos municípios, dos estados. Apesar da Constituição Federal dizer que o Brasil é uma federação, ela é uma federação altamente centralizadora. Então a gente se fala uma federação centrífuga. Vai tudo em direção ao centro. Entendi. Muito bem. A consequência disso é que a União, através do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, concentra a maior parte das competências legislativas. Cabe à União fazer as leis, por exemplo, do nosso Código Civil, do nosso Código Penal, Processo Penal e assim por diante. Para os municípios, através das suas câmaras municipais, ficaram aquelas questões de peculiar interesse
de cada município. E o que sobrou ficou para os estados através das assembleias legislativas. Então nós temos a chamada competência residual. Tudo que não for da União e tudo que não for do município sobra para os estados, o que é muito pouco. Poxa. No frigir dos ovos, a grande fatia legislativa que cabe a um deputado estadual explorar é, na defesa do consumidor, questões de natureza ambiental, defesa do meio ambiente e as questões de servidores públicos estaduais. Então, é nessas duas vertentes, consumidor e meio ambiente, que a Assembleia atua do ponto de vista legislativo. Nós fizemos uma lei em 2011 dentro da área do consumidor. Então não adianta reclamar a competência restrita. Não, o que é possível fazer dentro desta competência? E fizemos uma lei que está em vigor, foi um sucesso, que proíbe os hospitais e clínicas particulares de exigirem cheque calção Isso é muito para importante. internação de emergência. A pessoa chega lá para entrar no pronto-socorro, é uma questão de vida ou morte. Primeiro tem que dar o atendimento, estado de necessidade, para depois se discutir as questões. Se ela vai fazer uma internação, é diferente. O hospital tem o direito de se resguardar. Mas em situação de emergência, se o hospital ou clínica exigir um cheque calção, vai ter que pagar o dobro desse valor como multa e ainda R$200 mil. Nossa. Então, isso espalhou de maneira geral e hoje no estado de São Paulo praticamente não há mais a cobrança de cheque calção. E na área da saúde, a lei lá, a famosa lei que proíbe o cigarro em ambientes fechados, que é da Assembleia Legislativa também, pioneiramente em todo o Brasil. Então, essa é a função legislativa. A par dela tem a função de fiscalização. Sim. Então, como presidente da Assembleia, nós criamos o Núcleo de Avaliação Estratégica. Tem 52 funcionários que ficam permanentemente circulando no Estado, fiscalizando hospitais. Conseguimos aí afastar a administração de um hospital, que era uma administração desastrosa, e graças a um relatório feito pelo NAI. Fiscalizamos o transporte metropolitano, o tempo, e dentro dessa área. E o terceiro viés é através da fiscalização dos atos do Executivo. Mas, então é isso. Além de tudo, eu não vou querer fazer pergunta muito longa para não tomar o tempo, porque eu tenho que aproveitar, né, amor? Mas, então, aqueles conceitos que você fala aí sempre, né, em campanha e tal, saúde, educação, transporte público, né, segurança, essas coisas, todas elas tiveram atuação dentro da casa, né? Sim, segurança. Qual é a dificuldade do cidadão entender isso ou buscar lá? O senhor é um bom comunicador, inclusive tem um programa de TV, né? E como professor, a gente vê, né, que ele fala fácil lá, a gente, né, nas redes sociais eu acompanho, mas também em aula. Qual a dificuldade do povo entender que ele pode buscar esse amparo lá com o senhor? Eu acho que a Assembleia precisa se mostrar mais, cada vez mais. As pessoas têm que passar na frente desse prédio bonito, histórico, um orgulho do patrimônio do Estado de São Paulo, que é o Palácio 9 de Julho, e ver algo mais do que aquelas colunas e construção. Tem que ver ali um ambiente dele, do povo, que é a casa do povo, onde as pessoas podem entrar e protestar. Foi o que eu procurei fazer. Nós abrimos a Assembleia Legislativa. As pessoas conheciam menos a Assembleia. Hoje a imprensa vai lá, nós chamamos a população, queremos que exista essa agitação, que as pessoas possam se manifestar, que elas sintam aquilo como um canal de comunicação da sociedade. Porque dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o legislativo é o mais democrático. E é lá que as pessoas vão procurar o seu deputado, cobrar, a imprensa entra livremente, filma o que quer filmar, e nós permitimos isso porque achamos que faz parte da democracia. Agora, é importante também, é muito importante, que a Assembleia, através da sua TV Assembleia, possa se comunicar de maneira fácil. Você sabe, você que é professor também e teve aula comigo, apenas porque eu sou mais velho, só por essa razão. Eu não sei, né? Já seja eu mais velho. Mas eu queria até dizer o seguinte, o programa é seu, porque senão fica muito formal. Não, vamos conversar, até porque, o Borro também. Não, olha, eu vou tocar vamos nesse interagir assunto. aqui. Presidente, o senhor fez bom, já que é para a gente quebrar um pouco a formalidade, Claro. eu queria passar a pergunta para você, mas depois daquela pergunta do esporte eu quero fazer. Tá então bom. você, por favor,
Me conta um pouco o que está acontecendo lá, porque realmente, olha, eu conheço a Assembleia como jornalista e vi que ela teve vários... eu mesmo fui visitar aqueles carros que tiveram lá de polícia, achei muito bonito e tal. E é um passeio, né? O estacionamento aberto, né? Fale. Walter, a Assembleia Legislativa, ela tem um lado, esse lado que o presidente disse, dela se mostrar mais, ela tem um lado que a população deveria conhecer, deve conhecer e usufruir. Para você ter uma ideia, os frequentadores do Parque do Ibirapuera, eles têm acesso gratuito nos sábados e domingos no estacionamento da Assembleia. Isso é muito importante. Com toda a segurança. Porque aquilo é ruim de estacionar, você entra ali e não consegue Você ficar do evita lado. flanelinha, você tem um local seguro, que é um local num anexo à Casa do Povo. Outro dado interessante. Nós, ali na Assembleia, nós temos atualmente, hoje, em torno de 230 estagiários, estagiários do ensino médio e do ensino superior, estão sendo formados ali dentro, administrativamente, em termos administrativos e parlamentar. Então, são 230 jovens de ensino médio e superior trabalhando e aprendendo. Desculpa, Rituca, mas eles um têm contrato com eles têm contato com a questão do legislativo, é isso? Sim, eles ficam dentro dos gabinetes, das comissões, cada um na sua área de atuação. Um outro dado, mais um dado importante, é que existe o Instituto do Legislativo Paulista. Ali é um foro para formação, onde só em 2015, 3.000 pessoas usufruíram desses cursos. É totalmente gratuito, com professores de altíssima qualidade. Mais um dado, nós temos um acervo fantástico que você chegou a conhecer, obras de artes. Ou seja, nós temos muito que ainda evoluir, mas desta mesa, da última mesa, com a presidência do deputado Fernando Capês, muita coisa já se avançou, mas ainda temos muito mais que avançar. Essa questão, acho que é muito do professor, né? Do professor, que levar aquele cidadão, que seja aí entre o adolescente, eu já vi criança andando ali, mas ele ter esse contato com um país que está se democratizando muito rápido por conta de rede social. Presidente, como é que é esse contato? Porque eu sou basicamente promotor, mas basicamente professor. Sim. Quem lhe conhece sabe bem disso, né? Então, como é que o senhor está promovendo, como é que foi essa ideia dessa promoção? Porque isso a gente não escutava, né? Essa questão aí do estacionamento é importantíssima, parece um pontinho, mas a gente não conseguia estacionar, presidente. A questão do ovo de Colombo, né? Era uma ideia óbvia, simples, mas que estava ali, esperando alguém botar em prática. Vem 200.000 pessoas vêm aos finais de semana junto ao Parque de Ibirapuera. E nós temos ali 800 para 900 vagas, entre 800 e 900 vagas muita coisa. Dentro da Assembleia. E eu me conformo de ver pessoas estacionando ali na calçada, com flanelinhas abordando, quando a Assembleia tem aquele espaço que não é dos deputados, é da população. Sim. Então, como disse o doutor Borro, nós abrimos este espaço. Hoje, quem vai, eu peço que as pessoas que frequentam o Parque do Ibirapuera entrem no estacionamento da Assembleia. A entrada ali por trás, pelo Exército, onde tem a Rua do Exército, Sargento Mário Cosel, na entrada tem segurança, as pessoas podem ir. E nós queremos fazer mais coisas, ainda não tivemos condições de fazer, que é transformar o prédio da Assembleia num centro cultural. Que as pessoas, a pessoa estaciona, eu ainda vou conseguir fazer esse ano, estaciona o veículo, vai no Parque do Ibirapuera e na volta nós já temos ali exposições, se a pessoa entrar ela vai ter mostras de fotografia, de arte, queríamos fazer também, colocar food trucks, estamos querendo criar um espaço para a população. Isso também faz parte da atividade. Esse contato com o Exército eu acho importante. Eu sou
militar da reserva, eu comecei a ver, por nessas visitas, que o Exército tem estado muito mais com vocês, né? E outra coisa, uns dias atrás o senhor recebeu a medalha, né, de 9 de julho, tal, por também, né? Recebi. E eu acho que existe uma importância nessa integração que eu vi que o senhor cuida, vocês cuidam dessa questão da cidadania, né? Dessa questão que tiraram o SPB da escola, essa coisa toda, mas o policial militar, estou vendo que ele está mais valorizado ali, né? O próprio deputado Telhada, que vai ali, né? O Olim, que é da Civil. Camilo que veio aqui. Camilo que veio aqui, uma sumidade em segurança. Me fala um pouco, posso perguntar assim, dessa relação. São 3 poderes, né? A gente estava muito ligado ao judiciário, né? Mas agora o senhor está, e eu sempre achei interessante, esse conhecimento técnico que a gente tem, né, do judiciário, ser passado para o legislativo. Como é que é essa relação do poder legislativo com relação aos outros poderes? Porque o senhor já tem contato, agora o executivo... Exato. E é uma ponta grande, né? Bom, a relação mais próxima que se dá pela natureza das funções é entre legislativo e executivo. Porque o executivo, ele envia para o legislativo vários projetos de lei sem os quais ele não consegue administrar. Abertura de créditos internacionais para receber empréstimos, venda de ativos públicos para poder manter o equilíbrio fiscal. É o legislativo que faz isso? Tudo é o legislativo que faz. Saber disso. Então, são um projeto para gestão em parceria público-privada, de parques municipais, Entendi. que é uma coisa importante. Então, tudo isso o legislativo recebe. Agora, o legislativo tem 2 maneiras de se comportar. Ou ele se comporta de uma maneira birrenta e atrasa a votação dos projetos enviados pelo executivo, ou ele estabelece uma relação de negociação com o executivo, dizendo, eu só voto se você me der tanto. Tanto que eu digo são emendas parlamentares, encaminhar recursos para a base do deputado, ou o legislativo assume a sua responsabilidade, mantém uma convivência harmônica e construtiva com o executivo e permite que o executivo administre o Estado. A Assembleia Legislativa optou por isso. A Assembleia de São Paulo já aprovou 70 projetos encaminhados pelo governador Geraldo Alckmin, pelo Poder Executivo, 70 projetos em 1 ano e 2 meses. Esse número equivale a mais do que a soma dos 4 anos anteriores. Nesses 70 projetos, eles foram aprovados independentemente de emenda parlamentar. Deputado estadual não indica funcionário na administração pública, deputado estadual vota projetos independentemente de receber recursos para aplicar na sua região. O deputado estadual em São Paulo vota porque é importante votar leis que permitam ao cidadão ter uma boa administração do Poder Executivo. E o governador Alckmin reconhece isso, ele faz elogios públicos à Assembleia Legislativa, sem embargo de que alguns projetos que foram encaminhados pelo Executivo não estavam bons. Entendi. Não estavam bons. E a Assembleia modificou esses projetos, alguns modificou quase que integralmente, que é o caso, por exemplo, da lei dos desmanches. Veio o projeto. Teve mudança? Mudamos completamente o projeto. A lei que está em vigor é totalmente diferente do projeto encaminhado pelo Executivo e é excelente, auxiliando no combate e na fiscalização a desmanches clandestinos. A gente pôde modificar a lei do Plano Estadual de Educação. O Plano Estadual de Educação foi mandado, foi uma surpresa. A imprensa foi cobrir o confronto entre a Associação Paulista dos Professores, a PEUESP, e a Assembleia. Quando chegou lá, a PEUESP aplaudiu o Plano Estadual de Educação, porque entendíamos que poderia avançar o projeto enviado, negociamos com a PEUESP, negociamos também com a classe dos professores, com os demais representantes, e aprovamos um texto que satisfez a todos. Então, essa atividade é muito importante, saber fazer a negociação política. Ou seja, em vez de você brigar, ficar inflexível, enfrentar, ouvir as sugestões do outro, aceitar, modificar, reconhecer quando está errado.
A política ensina isso. Então, é uma atividade de grande importância. E isso os deputados têm feito e têm cumprido muito bem o seu papel. Pode falar. Outro dado importante, Walter, é esta imagem, né, do político em si, e eu fico ali o dia inteiro participando disso, né, com todos eles ali. Para você ter uma ideia, a Assembleia tem 15 comissões permanentes. Isso é perguntado às comissões. Para que todos saibam como elas trabalham, em 2015 foram 2.421 pareceres, 515 reuniões. Isso dá mais do que uma reunião por dia. Então, esse trabalho do parlamentar, das comissões, as sessões plenárias, os projetos, eu gostaria que o presidente citasse para você o que ele encontrou de projetos e ao tempo e quantos projetos foram aprovados em 2015. É isso que eu ia perguntar. É isso que eu tenho uma cartilha aqui, mas eu vi, por exemplo, a gente tem várias atuações, inclusive da vice-presidente, né, que é uma mulher, vários focos com relação a campanhas de saúde, importantíssimo, né, com a situação que a gente teve, e eu fiquei surpreso que tem um trabalho muito bom a gente teve o problema do mosquito, aí o ano passado, terrível. Ah, sim, o NAI, é o né? núcleo de avaliação. E você atua muito forte nisso, que é na saúde, na prevenção e tal. E tem também a parte a gente tem na OAB também, né? Da segurança pública, né? Olim, Telhada, Camilo e Gil Lancaster. São vários deputados, mas esses são da área específica. Nós conseguimos reunir nas comissões temáticas os principais especialistas. Então não tem sentido mandar para a Comissão de Segurança alguém que não tem uma formação nessa área. Nós temos um ex-soldado da Rota, deputado estadual Gil Lancaster, um ex-comandante da Rota, Coronel Telhada, um ex-comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Camilo, e um ex-delegado de classe especial, delegado Olim. Então, hoje todos deputados estaduais, e esse time, ele tem condições de produzir projetos de segurança de altíssima qualidade. E nós temos feito muitos debates e cobramos também providências quando entendemos que não está sendo prestado um serviço adequado de segurança pública, e também a Comissão de Direitos Humanos, quando entende que, porventura, tem havido algum tipo de abuso. Isso é interessantíssimo, sabe por quê? Presidente, a gente como jornalista sempre fica naquele, né? A discussão das polícias, a questão, e essa integração, e tem mesmo, um poder é diferente, uma função, perdão, de uma polícia é diferente da outra. Sim. Aí, o que eu achei interessante que o senhor fez é reunir os dois lados, acho que, e tem gente da científica também, e o senhor do outro lado. Aí me vem a questão, né, que eu sempre pontua ali, por isso que eu acho interessante. Não é interessante ter um conciliador assim, eu não estou rasgando seda com o senhor, não é isso. Mas a segurança é um negócio sério no Estado, né? E quando o senhor consegue reunir ali, que eu vi debates da polícia e tal, não é interessante a gente ter uma pessoa que concilie desta forma, do jeito que está sendo feito, no Legislativo? Porque o senhor está fazendo política com quem entende, né? Como é que é essa relação? Por exemplo, saúde. Eu vi que o senhor esteve falando com o secretário Davi Wip, né? E chamou até no seu programa, que eu vou falar disso agora, daqui a pouco. Como é que é essa relação do presidente da Alesp promovendo esses conceitos básicos, montando essas comissões? Me cite outra, por exemplo. Outra comissão. Você tem a Comissão de Educação, você tem a Comissão do Meio Ambiente, Comissão de Saúde, Comissão de Constituição e Justiça, que passa a ter um viés técnico. Não adianta querer aprovar o projeto que o deputado mandou só para fazer média. O projeto inconstitucional tem que ficar na Comissão de Justiça. Passa hoje. O que eu fiz? O que acontecia? Você envia um projeto para a Comissão de Constituição e Justiça. O projeto é inconstitucional. Aí, para que o deputado não fique constrangido, a Comissão de Justiça começa a retardar a análise e aí tem um expediente no regimento interno que permite ao presidente designar um deputado qualquer para dar o parecer no lugar da comissão. Chama-se relator especial. Então, em vez do projeto passar por um debate na comissão, o presidente nomeia um deputado que dá o parecer. Eu acabei com isso. Nós não nomeamos relator especial. Ou o projeto passa pela CCJ,
é discutido e votado pelos deputados, ou ele não recebe E parecer. você fez um negócio importantíssimo, porque concorda, doutor Capês, agora de cidadão para cidadão, que o deputado eleito ele representa um núcleo, né? É isso, né? O senhor que ele tem assim, tem que a ferro e fogo conhecer de tudo ao mesmo tempo, não é? Sim. O senhor deu uma triagem nisso, né? Importantíssimo, com gente especializada, né? Quantos minutos a gente ainda tem? Que eu não quero perder. 30 minutos. Então tá tempo ainda, né? Então, com mestres assim. Agora eu quero falar um pouco da questão da comunicação de vocês, que eu estou achando interessante. Aí me chamou a atenção um projeto, que eu sei que o senhor é corintiano, né? Uhum. Corintiano. Eu sou São Paulino. Mas eu torço para todos os times de São Paulo. Isso é bom, e você? Não tem essa distinção. Eu sou maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Que? Eu sou Você corintiano, graças a Deus. Meu Deus do céu. Olha, Então, sofredor você não é. Desculpa. Mas Eu sou sofredor. Nós gostamos de falar isso. Não vamos passar essa parte dos times, Aham. que vocês estão mais favorecidos. Inclusive a arena lá já está tudo bom, né? E Linda. Tá linda, com o transporte. Agora é tudo adequado, bonitinho para lá. Tá linda. Está funcionando bem. Não só abrigou a Copa do Mundo, como agora as Olimpíadas. Pois é. Tá vendo? São Paulo funciona as coisas. Isso. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Da onde veio, que eu achei fantástico, né? Eu acho que, agora falando como jornalista, a questão dos veículos de comunicação, que são tão importantes. A gente fala que nós somos o quarto poder, né? Não acredito muito nisso, mas a gente relata bem. Mas, com certeza, a TV, ela leva aí a tranquilidade ainda, a comunicação, embora a internet e tal. Mas ali, a paixão do Brasil é o esporte. Aí a Lesp monta um programa que tem grandes nomes, né? E eu achei interessantíssimo isso. Então, como é que começou a surgir essa linha, sabe? Eu achei muito bom isso aí. Posso contar? Pode. Um dia, conversando com o Nilson César, narrador esportivo da Jovem Pan, há 34 anos. Alta tarimba. Né, eu acompanhava o Nilson César nas transmissões da Fórmula 1, né? Quando Fórmula 1 era transmitida pela Jovem Pan e nós acompanhávamos tudo isso e fora o futebol. E um dia, almoçando com ele, eu disse que eu tinha um desejo. E o desejo era com que eu pudesse ajudar o presidente a começar a transformar a TV Assembleia numa TV mais para a população, não deixá-la tão engessada. E ele disse, você tem esse desejo e eu tenho esse sonho. Um sonho de ter um programa de TV muito descontraído. E a partir daí nós começamos a conversar com o presidente e começamos a evoluir, tal, isso e aquilo. Tivemos recentemente o primeiro programa, com uma repercussão que nós não calculávamos. Tivemos lá o Muricy Ramalho e o Cláudio Mortari, e foi uma repercussão que nós estamos até assustados. Isso demonstra que esse programa deve ser um sucesso numa TV Assembleia e até nos encoraja a novos empreendimentos que o presidente, e eu o conheço, eu sei que daqui para frente a coisa vai começar a andar outra TV Assembleia. Porque o senhor é um excelente comunicador, evidentemente, é claro, o Dúcio fala isso, o Rubens Aprobato fala isso, e é mesmo, quem assiste seus vídeos, suas aulas, antes de tudo, o senhor quis ajudar, né? Foi natural essa ida, né? E o jornalista, antigamente, como papai, era advogado, porque não tinha o curso de jornalismo, né? Então, acho que está em boas mãos, porque a casa é legislativa e o caminho é esse, presidente. O senhor está trazendo gente de alta tarimba do jornalismo que termina ficando fora, né? Olha, quando eu comecei a dar aula de direito, o direito ainda era, estamos falando no final dos anos 80, muito gongórico, pesado, maçante, chato, muito formalista. E eu fui um dos precursores dessa aula, tipo aula Verdade. mais descontraída, com anedotas, com piadas, levando a matéria e o conhecimento de maneira leve, e levei isso para os livros. No começo fui muito criticado, principalmente juristas pátrios. Até um dia que houve um evento internacional e um penalista espanhol
que era o principal aluno, discípulo de Jacobs, quando ouviu meu nome, quis me conhecer. Falou, interessante a sua maneira de escrever e comunicar, com esquemas, desenhos, linguagem coloquial. E eu sempre pensei assim, todo conhecimento que não consegue ser transmitido é um tesouro enterrado no local inacessível. E não adianta você fazer uma TV Assembleia é uma TV pública. Ela tem que ter uma missão pública, uma função pública. Mas se você fizer um programa chato, engessado, monótono, que dá sono nas pessoas, você não está cumprindo a função, porque as pessoas não estão assistindo aquilo e você está, na verdade, desperdiçando dinheiro público. Então, a ideia, o esporte talvez é o primeiro canal de resgate da cidadania. Isso tem total. É através do esporte que o jovem vai ser resgatado das drogas, resgatado das mãos do crime organizado, resgatado do ócio, para ficar com uma mente sã, com um corpo saudável e pensar, canalizar sua energia para coisas positivas. Então você precisa, no meu modo de entender, numa política pública, conciliar educação e esporte juntos. Devia ser a mesma pasta. Verdade. Secretaria de Esportes e Educação ou de Educação e Esporte. Porque a atividade educacional, num período, tem que ser complementada pela atividade esportiva. Agora, como é que você vai despertar o gosto da criança, do jovem, principalmente daquele excluído pelo esporte? Então, nós estamos agora, o programa de estreia, nós chamamos um ícone da transmissão, que é um locutor esportivo de grande sucesso, que é o Nilson César. Sim. Chamamos o técnico campeão mundial pela seleção de basquete, que foi campeão mundial pelo Esporte Clube Sírio, que mantinha os jogadores com um título de sócio remido e uma ajuda de custo. Jogadores que hoje, como Oscar, Marcel, Marquinhos, Carioquinha, Dodge, se jogassem na NBA, receberiam salários de 100, 200 mil dólares por mês. E um time semi-amador derrotou um time de Sarajevo, e aqui nos Estados de Ibirapuera, e se tornou campeão mundial. Um técnico de basquete. E o Muricy Ramalho, que é um técnico carismático. Então, esse programa, que chama Assembleia Esportiva, até fui eu que bolei o nome. Bem interessante. O Assembleia Esportiva, ele vai trazer agora, na próxima, vai trazer o Vampeta, que é muito carismático, e o Candinho, vamos trazer o Serginho, e vamos trazer também atletas paraolímpicos. Isso. Para começar a estimular. Então, esse é o primeiro canal. A TV vai fazer a Assembleia Esportiva. Agora nós já estamos na grade preparando o Turismo Paulista para mostrar o turismo como um grande potencial econômico, de geração de emprego, movimentação da economia. E você pode pegar 100 grandes investimentos com as belezas naturais que tem o estado de São Paulo, as reservas de Mata Atlântica do Vale do Ribeira, as belezas do litoral sul e litoral norte, o turismo religioso fortíssimo, principalmente na religião católica, no eixo do Vale do Paraíba, os evangélicos, através dos templos, o Templo de Salomão, e recebemos muitos turistas. Então, isso tudo tem que começar a funcionar e montarmos uma cabeça de parceria público-privada. Vamos fazer isso aqui. E contamos também com a tua experiência e a tua, uma expertise para levarmos um certo programa de debates sobre temas jurídicos. Imagina, mas aí junto com vocês a gente ia fazer um mega programa. E olha, eu acredito, eu quero estar junto com o senhor, né, para participar, mas eu digo o seguinte, o senhor está no caminho certo, porque o senhor sabe que ali o senhor vai fomentar, não é só essa participação do esporte, o senhor vai fazer com que os deputados também façam políticas para isso acontecer, né? Isso é importantíssimo, eu acho que... E o caminho é certo, porque aquele modelo antigo, a gente viu muito funcionar agora, né? O sujeito vai lá dar voto nessa questão toda, né? Então, a gente tem acompanhado muito. Mas fazer essa transição, eu achei, assim, fantástica. Transformar essa TV que só passa isso, né? Uma coisa que fica difícil de assistir, só para quem é muito técnico, e começar a trazer isso, eu achei fantástico. Nós implantamos um programa agora, já está na grade, chama
aula na madrugada. Ah, é? Para os nossos notívagos. Então, a pessoa pode ter aula. Estamos começando com aulas de direito, porque hoje todo mundo está vendo Sim. o que está acontecendo no país, quer saber como é que são as leis, como é que essas questões jurídicas, o que são os tribunais, como é que é a Constituição. Que Então, bom isso. estamos começando com isso. Mais para frente, eu penso até em aulas de língua portuguesa. Quem sabe até trazermos aí um tipo professor Pasquale para falar na madrugada Fantástico, sobre né? temas de direito. Eu acho interessante. isso é Sobre temas de gramática, que a turma arranha a gramática hoje em dia. Eu fui diretor de universidade, nós temos uma dificuldade muito grande na redação hoje em dia, Pois é. na concordância verbal, nominal. Então também aulas de gramática. Tá vendo por que é importante? Por exemplo, você pega o plano de estudos, né, que você faz a questão educacional do Estado, é importante essa visão boa. A questão como é que faz, né? As frentes são muitas, Walter. Eu até chego a dizer para você que 2 anos de mandato para um presidente da casa tem os dois lados. Ou ele é empreendedor e o tempo é curto, Uhum. ou então, se fica na mesmice, é muito longo. Então, nós temos aí mais meses aí, 8 meses de mandato, mas teríamos muito o que fazer para mais 2 anos com toda a tranquilidade, pode ter certeza. E eu acho justo, porque, por exemplo, como é que você pega um empreendimento que nem o metrô, o senhor faz a mesma linha, o senhor está me lidando com o cidadão e fala que em 4 anos vai resolver. Não resolve, né? O que o senhor está fazendo é botando lei para andar que não está andando. Ou que deveria estar andando e não sabem como fazer andar. Agora, pelo menos, eu sei que alguma coisa já está andando. A gente tem que fazer as coisas acontecerem. A gente precisa fazer acontecer. Eu fui diretor de uma universidade e estava com 7% de aprovação na OAB. Nós subimos para 42% na primeira fase, o índice de aprovação. Segunda fase já fica mais complicado porque tem aquele problema, muitas vezes, de suprir o déficit educacional de outros anos, né? Mas a gente precisa realizar, fazer. O duro é toda vez que você quer realizar e quer fazer o bem, ao mesmo tempo você está irritando alguém. Com certeza. Por estar. E sempre encontra as dificuldades, mas nós não devemos esmorecer. Quem tem a consciência tranquila tem que continuar trabalhando como nós estamos fazendo na Assembleia. E como o Dr. Borro disse, o tempo é curto. Tá? Não conseguimos ainda implantar tudo o que gostaríamos. As pessoas acham que, eu vejo no trabalho de vocês, eu estou falando, eu não estou... É porque eu vi o que aconteceu em um evento só que eu fiz ali, que tinha mais de 1000 famílias, né? E as pessoas acham que tudo que elas acham que é de verdade. E esse é o grande problema. Você tem que adentrar a situação para entender o que está acontecendo, né? Perfeitamente. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor, por exemplo. Como é que é máfia do lixo? Eu vou lá atrás agora. Máfia do lixo. O senhor foi lá e pontuou o negócio, né? É difícil atuar, porque quando pega e mexe com um monte de coisa do cidadão, é difícil esses dois lados, né? Tem que fazer os dois lados, né? Máfia do lixo, teve aquele outro caso daquele senhor que pegou 75 anos. Né, sim, é claro, o monstro de Baté. Então. Veja bem, o que você precisa ter é o seguinte, o Ministério Público, ele tem que ter uma linha de jamais ter qualquer tipo de servilidade, não prestar contas a ninguém, a não ser a própria consciência. Você tem um poder muito grande. Então, ali no caso, eram empresas que prestavam serviço de limpeza pública em contratos superfaturados, que através de sucessivos aditamentos chegavam a valores astronômicos. Nós ingressamos com várias Mas esse ações. enfrentamento é pesado, né? Sim, claro, nós estamos falando em condenações na faixa de 3 bilhões de reais. Nossa, mãe. Tivemos o caso também da violência das torcidas organizadas no júri. Esse eu acho que é o mais pontual, assim, que é até memorável para a gente que é jornalista. Agora, existe um mandato, o Ministério Público tem um decálogo, que é o decálogo do promotor, de César Salgado, que é o promotor das Américas, né, que é inclusive de Pindamonhangaba. E ele diz o seguinte: jamais fazer da desgraça alheia pedestal para a tua vaidade. Então o promotor tem que ter uma responsabilidade muito grande, que ele tem um poder, que é o poder de levar uma pessoa às barras da justiça. Esse poder por si só é tão ou mais violento do que o de próprio sentenciar. E quando você faz isso, tem que ter responsabilidade. Você não pode se deixar mover por paixões.
Você tem que ter sempre essa linha. E é o que eu procurei fazer. E é esse o Ministério Público do qual eu me orgulho, que eu acho que o Ministério Público Estadual de São Paulo tem feito, na sua grande maioria, um belíssimo trabalho. E eu procurei fazer isso durante todo o meu período em que atuei. Continuo no Ministério Público. Estou ligado sou procurador de justiça. Não larguei a área jurídica, publiquei o curso de processo, o Código de Processo Penal comentado, o Código Penal comentado, o livro sobre lei de improbidade administrativa, lancei uma coleção, isso já como deputado. Mantive só as aulas que eu me ressinto um pouco, porque nós não conseguimos manter aquela rotina. Mas estou voltando às aulas, Cilione. Nós estamos fazendo aulas pelo Facebook. Eu vi, tem bastante acesso às aulas, os alunos estão Mas vendo. é de uma maneira extremamente rudimentar. Eu sento na minha mesa, coloco um celular, ligo e dou uma aula de 1 hora. Acesso, nós tivemos em 11 aulas com o vídeo do celular, em 11 aulas, nós tivemos 600 mil visualizações, com quase 2 milhões de pessoas alcançadas. A Lúcia da GU Lombardi estava falando disso. O que o Charada estava semana passada, ele falou, eu estava vendo as aulas dele, como é que faz? Eu falei, bom, vou perguntar, e isso aí está... gratuito, aula gratuita. O pessoal da OAB do Tatuapé passou outro dia, o senhor não sabe, mas assim, o Leopoldo, que é colega nosso lá, ele passou um vídeo dele ali no meio de uma discussão, botou na televisão, olha só, isso é muito interessante, é propagar, né? Porque eles estão precisando ainda. E esse contato que o senhor tem dos dois lados hoje é importante isso para fazer o equilíbrio, né? Embora eu acho que ele está bem combativo, porque ele não larga as coisas. Não, né? Se eu tenho o dom de ensinar, se eu recebi de Deus esse dom de explicar as coisas de maneira fácil, por que eu não vou ajudar uma pessoa que às vezes está lá batalhando, lendo o livro? Então, a última aula foi sobre prescrição. Então, nossa, o que tive de gente agradecendo. Agora eu consegui entender esse ponto, eu li, eu não consegui. Se você pode ajudar pessoas de uma maneira tão singela, que é gravar, você está ajudando as pessoas fazendo o seu programa, levando informação. As pessoas que querem saber como funcionam os órgãos públicos, como o direito. A facilidade que você tem de dar aula, porque falar ali, você está falando... Aqui a gente fala, mas você fala direto com o cara está te escutando e está... É diferente. Né? Quantos minutos eu ainda tenho? Dá uma olhada aí. No fim, eu quero perguntar como é que vocês se conheceram, porque Mas quantos minutos a gente ainda tem? Você pode ver? 10? Então dá. Posso fazer uma pergunta? Claro que é isso. Porque agora eu quero saber o seguinte, como é que o senhor tem visto? Agora está em pauta todo dia, e uma coisa que eu tenho certeza que o senhor tem todo um lado, é a questão da dívida dos estados, porque passa pela mão da Assembleia todo esse estudo, né? E o senhor falou uma coisa interessante no começo do programa, presidente, que é o seguinte, a gente vê o reflexo do governo federal, ficou parado e pautado em N coisas, não se resolveu nada. E o país todo parou, né? Mas aqui na Assembleia se andou, como o senhor está relatando tudo isso, então o Estado andou. E aí um dos motivos que o Estado continua ainda de pé, né? Mas e aí, como é que fica essa questão? Porque esse déficit todo veio lá porque o governo teve complicação lá em cima. Eu vejo assim. Né? Como é que está o que o senhor tem avaliado dessa questão aí toda que está se passando com dívida, que acumulou por conta de toda essa bagunça? É o seguinte, o Gustavo Veloso, que é um grande economista, piauiense com doutorado em Harvard, ele diz o seguinte, todos os estados já quebraram, à exceção de São Paulo e o Espírito Santo. Poxa vida. O estado de São Paulo não quebrou porque teve administrações seguidas que mantiveram a mesma linha de gestão, mesma linha de administração. E não cedeu a pressões, muitas vezes justas e legítimas, de corporações por aumentos de vencimentos, reajustes. E fez uma administração controlada com eficiência. Então, aplicou os conceitos de eficiência e combateu o desperdício. Ainda assim, você está cada vez mais diminuindo a sua receita, com permanente queda na arrecadação. O Estado de São Paulo tem arrecadado de 700 milhões a 1 bilhão de reais a menos. É muita coisa. Por mês. Deve fechar o ano com déficit de 10 bilhões de reais. É muita coisa. Então, é importante, para você manter este equilíbrio, você não pode chegar para o governador e botar a faca no pescoço.
Governador, nós queremos 6 bilhões de reais que sejam aplicados em obras indicadas pelos parlamentares. Mas pode ser que o parlamentar indique uma obra, mas que naquele momento o governo não possa fazer. Então o que os deputados fizeram? Abriram mão do direito de encaminhar verbas públicas para fazer a estrada, a pavimentação na sua região, para fazer obras, para deixar na mão do governador. Porque assim você tem uma só cabeça administrando o Estado. E não 94 cabeças, são 94 deputados mandando fazer aqui e ali. Porque o dinheiro é um só, o caixa é um só. Então, esse tipo de comportamento responsável do Executivo, mas com o Legislativo sendo responsável também, é que tem permitido o Estado manter esse equilíbrio fiscal. E muitas vezes há uma tendência geral, principalmente da imprensa, de ressaltar e enfatizar o lado negativo, com base na antiga lição de que só a notícia ruim é que dá audiência. A notícia boa não dá audiência, principalmente quando se trata de órgãos públicos. Não, tem muita coisa boa, muita coisa importante acontecendo, muitos deputados idealistas que trabalham, a Assembleia procura fiscalizar, nós ali, todo mundo tem que trabalhar, é ordem nossa. Se algum funcionário ludibria e não vai trabalhar, é exonerado. Então é importante que todos deem a sua cota de contribuição nesse momento que o país atravessa. Eu achei importantíssimo fazer esse ponto, porque o senhor pontuou lá no começo, e gestão pública é tudo, né? Tributo é o que o cidadão consome todo dia, né? E ele tem uma visão muito boa, porque ele sabe, como professor, como integrante de um dos lados que cobrava, e agora do gestor da questão da lei orçamentária também, porque né? E eu acho que faltam 5 minutos. 5 é isso ainda? 5 minutos. Porra, agora eu quero passar, você está muito quieto aí no canto. Não, hoje a estrela maior aqui. Viu? Ele manda bem, viu? A estrela é o dono do programa. Imagina, eu estou aqui para passar. Hoje eu estou mais quieto. Se botasse aqui, ele virava a gente pelo avesso. Hoje eu estou mais quieto. Deixa eu te perguntar, o Bo foi uma pessoa muito boa comigo, porque ele me ajudou a entender como que a gente podia levar aquele evento e me ajudou a entender mais a Alesp, né? Um profissional experiente, né? Mas como é que foi esse contato? Porque ele é exímio do Tribunal do Júri, é uma pessoa que a gente é conhecida e reconhecido lá, né? É um grande tribuno do júri. Como é que foi? Como foi? Bom, isso era o ano de 88, né? Eu já tinha 3 anos de atuação no Tribunal do Júri, num local difícil de se trabalhar, que era o Tribunal do Júri da Penha, né, onde muito difícil, pequeno, era conhecido como Câmara de Gás, né, onde muitas condenações passaram por ali, grandes promotores, e no ano de 88 aparece um rapaz recém-concursado e vai lá trabalhar no Tribunal do Júri. E aí todo mundo falou, olha, cuidado com esse aqui, e realmente nós começamos a ter um convívio, né? O pessoal brincava, né, que a gente se degladiava durante o dia e fizemos uma amizade à noite, né? E aí criou esse vínculo, depois o amor pelo esporte, e hoje ele não diz tanto, mas o amor ao Corinthians também nos fez nos aproximar, também, vamos humilhar, né? E uma admiração muito grande, né? E criou, aí ele seguiu outros rumos, né, dentro do Ministério Público, e eu continuei lá. Continuei lá, e ali foram 30 anos de profissão. E aí, um dia conversando, eu disse que eu estava cansado, que é cansativo, é uma atividade cansativa. Aí eu fui trabalhar com o CAPES, e agora tenho a honra de ocupar um cargo que mais confiança impossível, que é o cargo de chefe de gabinete dele. Deve ser difícil, né? Então, foi assim que nos conhecemos, né? E é uma posição difícil, tem 3 minutos, mas é uma posição difícil, porque ali vocês interagem com N coisas, 3 poderes e vários detentores o caminho que o povo deu para eles, né? Faltam, acho que 2 minutos. 2 minutos, certeza. Então, está terminando o programa, eu queria que você dissesse o seguinte para mim, presidente.
Como é que tá, como é que é ser presidente da Alesp com relação a tantos votos que o senhor teve? Como é que é ser o herói da casa? Porque todos estão na mesma linha, até sua esposa também está na mesma linha. Eu não sei se as crianças estão também, são duas meninas, né? Então, Como é que o cidadão cabeça se sente todo dia? Porque é difícil sim. ser presidente de uma assembleia que é um monstro, né? Você, em primeiro lugar, tem que estar preparado para aguentar pressão. Você assume uma posição de destaque, é o terceiro cargo mais importante do Estado, na ordem é governador, vice-governador e presidente da Assembleia, no meio de muita competição e muita disputa política. Então, é o tempo todo as pessoas tentando fabricar problemas, queimar a sua imagem, trazer polêmicas onde não existe e muita maldade. Ali o ser humano mostra o pior lado que ele tem da maldade. E o que acontece? O que você tem que fazer? Ser firme, ter a consciência tranquila, fazer o que é certo e não ter medo de pressão. Porque a verdade sempre prevalece. Eu costumo dizer o seguinte, a curto prazo o mal prevalece, porque o mal trama nas sombras e ataca de maneira traiçoeira. Mas a médio e longo prazo, como a verdade sempre prevalece, o bem triunfa sobre o mal. Eu vou encerrar pedindo o seguinte. Qual é o dia do seu programa? Agora eu adorei porque eu acho que é pontual o que você falou. Eu acho que é pontual. Pessoas não têm noção do peso que é esse negócio. E eu vejo quanto você trabalha lá dentro do bolo. Qual dia? Vamos falar do lado... Qual é o dia do programa dele lá? Fale você. Discussão nacional? É. Nossa, discussão nacional ele passa várias vezes durante a semana, né? Às 10 horas da noite. Passa sempre às 10 horas da noite de manhã. De manhã às 10 horas. 10 horas da noite e 8 horas da manhã. Então, e o Assembleia Esportiva, ele terça, 10 da noite. Passa em vários horários, mas terça-feira às 10 horas da noite é um horário fixo dele. No canal? Canal 7 da NET. E os outros... É o 7 da NET. O 7 da NET. E como é que você encerra o programa lá? Então encerra pra gente o Questão Hoje. Como encerra? Você encerra lá e encerra o Questão Hoje. Pode encerrar pra gente. Com a honra, que até a honra. Bom, foi uma honra singular participar desse programa com o Dr. Walter Cilione, Dr. João Borro, João Silvestre Borro, e poder discutir alguns temas que talvez sejam do seu interesse. Levar ao teu conhecimento como funciona o órgão legislativo estadual, qual a competência da Assembleia e tudo o que está sendo feito, porque a Assembleia, no fundo, é a sua casa. Todo o poder emana do povo e seu nome será exercido. Então, se ele emana do povo, se ele emana da população, a população, que somos todos nós, inclusive você, tem direito de saber o que acontece. Então, foi uma honra poder, de maneira tão clara e transparente, discutir com tranquilidade temas relevantes para o Estado de São Paulo e para o nosso país. Até o próximo programa do nosso professor Walter Cilione. Bom, presidente, ótimo. Então não vou falar mais nada. Obrigado, não precisamos. Olha, encerrou o programa porque agora fechei com chave de ouro, né? Questão de justiça volta aqui. Na próxima semana eu vou trazer o Cabeça para apresentar. Tá bom? Até a próxima semana para vocês na internet. Até lá.